Essa pedra que você está vendo ser extraída é um cristal de quartzo. Essa pedra é campeã de perguntas aqui no nosso canal e também no nosso Instagram. Muitas pessoas perguntam sobre esse tipo de pedra quando encontram alguma na natureza. Perguntam se é uma pedra que tem valor. Essas pedrinhas, principalmente essas com essa formação de pirâmide na ponta, pode ser bem cristalina ou não. São os famosos cristais de quartzo. Os cristais de quartzo podem se apresentar em diversas formas na natureza. Mas o que as pessoas mais gostam de saber é quanto vale uma pedra dessa, se esse tipo de pedra tem valor. Olha esse outro tipo de pedra aqui. Essas pedrinhas arredondadas podem ser de uma cor transparente, translúcida ou mesmo essas mais opacas. Essas pedras também são cristais de quartzo. Exatamente desse mesmo tipo de quartzo, desses que formam essas pirâmides. O que acontece é que essas pedras arredondadas elas estão nesse estado porque elas foram desgastadas pela natureza, pela ação do tempo. A gente chama essas pedras arredondadas de pedras roladas de rio, ou seixos rolados. E outras pedras que as pessoas perguntam bastante quanto elas valem. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, quanto esse tipo de pedra vale. Eu sou Jair Monteiro, esse é o canal Pedras e Achados e eu peço que você me acompanhe no vídeo de hoje para aprender um pouco mais sobre o mundo dos minerais e das pedras preciosas e semi-preciosas que existem no nosso planeta. Seja muito bem-vindo, não esquece de deixar o like e também sua inscrição caso você seja novo por aqui. Peço que você relaxe, descanse um pouco, aproveite o vídeo e aprenda um pouco mais hoje. Bem, primeiro vamos falar dessas pedrinhas aqui, esses lindos cristais de quartzo transparentes, brilhosos, em forma de pirâmides. E outras pedras que as pessoas perguntam bastante quanto essas pedras valem. Perguntam se esse tipo de pedra tem valor. Muitas pessoas juntam muitas dessas pedrinhas, principalmente quando vão a passeios na zona rural, principalmente em lugares onde há montanhas, pequenos morros com várias pedras. É muito provável encontrar cristais de quartzo em lugares com muitas pedras e pequenas montanhas, alguns riachos também, pequenos barrancos e encostas. É fato que essas pedras são uma das mais belas que existem na natureza, mas o valor dessa pedra está ligado principalmente ao fato de existir muito dessa pedra na natureza. Ela existe em grande quantidade. E isso fez com que essa pedra se tornasse uma pedra de baixíssimo valor. Mas isso também depende um pouco do tamanho da pedra que pode ser encontrada. Caso você encontre um cristal de quartzo com um tamanho maior ou que tenha algum detalhe diferente, ele pode se tornar uma pedra bem mais valiosa. Como assim? A maioria dos cristais de quartzo que nós encontramos na natureza ao acaso, principalmente na flora da terra, são pedras meio desgastadas, com aspecto meio fosco e que não têm um bom brilho, a não ser que sejam lapidadas. Mas elas também podem ser encontradas perfeitas e limpas, parecendo que foram já lapidadas pela natureza. Essa é a forma de crescimento do cristal. Se for uma pedra natural e límpida, ela vai ser bem mais valiosa do que uma pedra fosca e sem muita cor. Um outro detalhe que faz com que um cristal de quartzo possa ter um valor maior é justamente a relação com seu tamanho. Isso vale para qualquer outro tipo de pedra. Quanto maior ele é, mais caro ele vai se tornar, por conta da raridade. Quanto maior a pedra é, mais difícil é de encontrar um cristal limpinho e perfeito na natureza. Se nós tivermos um cristal que não foi lapidado, ele foi encontrado na natureza daquele jeito, límpido e com um tamanho grande, ele vai ser uma pedra bem mais valorizada. Nós podemos ter um cristal de quartzo que pode valer, digamos, 20, 30 reais, mas nós também podemos ter um cristal de quartzo que pode valer, digamos, de 5 a 7 mil reais, dependendo do tamanho que ele é encontrado. Essas pedras também podem ser lapidadas, inclusive em joias facetadas, mas justamente por ser uma pedra barata, acaba gerando pouco interesse em lapidar este tipo de pedra. Elas são mais procuradas para enfeites no seu modo natural, do jeito que são encontradas na natureza. São bem mais valorizadas. Bom, mas vamos falar um pouquinho das outras pedras arredondadas e os diversos tipos e cores que elas existem e por que as pessoas perguntam tanto quanto essas pedras podem valer. Eu te contei que essas pedras aqui também são os famosos cristais de quartzo. E eles têm esse aspecto justamente porque ficaram sendo desgastados na natureza ao longo do tempo. O atrito entre uma pedra e outra, as forças das águas, a correnteza, a areia, vai fazendo com que essas pedras sejam, digamos que lentamente polidas naturalmente e vão ficando com esse aspecto. Nós chamamos essas pedras de seixos rolados de rio justamente por causa disso. Elas vão rolando literalmente e tendo um atrito entre outras pedras, fazendo com que elas fiquem com essas formas gastas e arredondadas. É comum encontrar essas pedras em rios, mas talvez você encontre algumas delas em um lugar que não seja rio
E talvez você ache isso estranho. Na verdade é que talvez não seja um rio hoje, mas talvez alguns milhares, talvez milhões de anos atrás, possa ter sido um curso de água, um lugar que correu água, talvez não um rio, mas um lugar que corria água de alguma enxurrada, que foi transportando essas pedras para lá. Quanto mais arredondada e gasta a pedra estiver, significa que ela está mais longe do seu local de origem. Pois bem, agora o que você quer saber é se essas pedras têm valor. Olha a infinidade de tipos que essas pedras aparecem. Nós encontramos elas facilmente nos rios. Nós podemos encontrar até em areia de construção, já que a areia de construção também veio dos rios, na maioria dos casos. Nós podemos encontrar essas pedras nos rios totalmente transparentes também, assim como os cristais totalmente límpidos, chamados de cristais hialinos. Mas é mais comum que nós encontremos essas pedras nos rios com algum tipo de inclusão. Pode ser totalmente branco, com alguma marca de ferrugem, com cores mais expressivas, como um cor de cinza misturado com preto, ou meio amarelados, ou meio amarronzados. As combinações são muito grandes, inclusive, se você tiver uma coleção desses quartzos rolados de rio, vai parecer que você tem uma coleção de pedras diferentes, de tanta variação que essas pedras podem ter. A regra de valor aqui é a mesma para o quartzo. Como eu disse que o quartzo é uma pedra que existe em grande quantidade em todo o planeta Terra, essas pedras geralmente são comuns, sendo usadas geralmente para finalidades ornamentais e não para lapidação. Mas calma, algumas dessas pedras podem sim ser lapidadas. Isso tem que ser escolhido a olho, uma a uma. As pedras mais cristalinas ou com uma cor melhor são as mais interessantes para se fazer uma lapidação, já que nós podemos encontrar praticamente qualquer tipo de quartzo dentro dos rios. Lembrando que existem alguns tipos de quartzo que são mais valiosos. Nós podemos encontrar vários tipos de quartzo com inclusão, inclusive os tão famosos quartzos hematóides, que nós sempre falamos aqui no canal, que são esses quartzos de cor amarela. Mas existem várias outras inclusões possíveis. Nós podemos encontrar inclusive quartzo verde, quartzo rosa, quartzo azul. Além disso, praticamente quase todos os quartzos rolados de rio podem ser lapidados. No entanto, o valor aqui é o que vai ser dado pelo trabalho de lapidação que é feito, e não é o valor da pedra em si. E o que mais confunde as pessoas nesse caso é a grande variedade dessas pedras que existem. São tantos tipos que praticamente não tem como catalogar ou ter uma noção de quantas variedades podem existir. Mas todos esses tipos de pedras meio arredondados que não tenham um aspecto transparente provavelmente não serão pedras consideradas de valor. Mas, como eu disse, isso não significa que elas não possam ser lapidadas, isso também não significa que não pode ser um belo mineral de coleção. Mas uma coisa mais interessante em meio a essas pedras é que elas podem indicar que ali também existem pedras valiosas, como nós já mostramos. Em meio a esses cascalhos de rio, esses quartzos, nós podemos encontrar outras pedras preciosas, como o topázio, os rubis, as safiras e até mesmo os tão sonhados diamantes. Então esse vídeo não é para desanimar quem gosta de buscar as pedras, mas é para esclarecer que a maioria das pedras encontradas nos rios são pedras dos tipos mais comuns. Se nós estamos encontrando várias pedras parecidas, várias pedras iguais, é muito provável que aquela não seja uma pedra valiosa, e sim uma pedra mais comum. E só para você ter uma ideia, as pedras mais valiosas tendem a ser aquelas que são transparentes, mas o quartzo transparente não é valioso porque existe muito também na natureza. Mas para todas as outras pedras preciosas, quanto mais cristalina e quanto mais corada elas forem, mais valiosas elas vão ser, porque dá para fazer esse tipo de lapidação. Com essas pedras em facetas, com aspecto puro e com alto grau de reflexo. Outras pedras também podem ser lapidadas em outras formas, que vão ser menos valiosas. Então, muitos desses quartzos rolados de rio nós podemos vender mais para a coleção, para artesanato, principalmente se tiverem uma boa cor. Mas por agora eu espero que esse vídeo já tenha te esclarecido algumas dúvidas. Você também aprendeu que o valor depende da cor e do quanto a pedra é cristalina. Aprendeu que o cristal de quartzo ele pode ser muito valorizado caso ele seja bem grande e cristalino. Aprendeu também que em meio a essas pedras roladas de rio, nós podemos encontrar outras pedras preciosas bem valiosas. E sobre essas pedras mais preciosas nós vamos aprender num vídeo logo mais em breve. Então agora eu deixo o meu muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mas não acaba por aqui, pois eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais!